Boa noite, pessoal. Como é que tá? Tudo jóia? Pessoal, vocês já repararam como é que o discurso da esquerda é agressivo e discursos agressivos tipo matar, falam, artistas políticos falam em matar, em esquartejar, fazer todo tipo de coisa. E isso não tem grandes repercussões na mídia, na grande mídia, enquanto se qualquer político de direita falasse qualquer coisa semelhante, isso ia ser muito explorado por toda a mídia, iam cair de notícias, difamando, querendo prender, querendo caçar mandato, tudo mais. Já prestaram atenção nisso? Como é que isso acontece? E acontece muito? Eu escutei agora não, semana passada, uma fala do Ciro Gomes, falando assim, o Bolsonaro nunca esboçou nenhum tipo de autoritarismo de querer tomar o Brasil. O Ciro Gomes inventa isso da cabeça dele e fala, se ele esboçar qualquer coisa de tomar o Brasil, vou fazer com ele o que fizeram com Mussolini. Pô, Mussolini foi detonado lá, foi assassinado de uma forma brutal, tudo mais. Tudo bem, era um fascista, né? Mas foi de uma forma muito brutal. E aqui no Brasil é uma democracia. Se isso acontecesse, o Bolsonaro, primeira coisa, isso não iria acontecer, porque a gente tem instituições muito sólidas, né? E uma tentativa disso, o Bolsonaro ia tomar um impeachment, ia para a cadeia e pronto. Agora não, o discurso do Ciro, assassinar, não sei o que tem, tudo mais. E cadê que reverberou, né? Da mesma forma, a esquerda falando do coronavírus, que o coronavírus era, eu já falei isso aqui, né? O coronavírus era um presente de Deus para a esquerda, né? Que alguns políticos estavam ganhando em cima disso, estavam subindo em corpos, né? Usando corpos como palanque, né? É uma hipocrisia danada, gente. A esquerda faz coisas que se alguém de direita fizesse, era polêmica pura. Jogar bola com a cabeça do Bolsonaro, arte falando de assassinato do presidente, jornalista no jornal falando assassinar o presidente. Poxa, imagina se fosse o contrário, falando de um político de esquerda, falando de alguém de esquerda. E pessoas do nosso convívio, né? Pessoas bacanas, pessoas, gente boa, postam nas redes sociais coisas assim absurdas, né? Por mais que eu tenho muita raiva do Lula pelo que ele fez como político, eu nunca torci pela morte dele, eu queria ele preso, né? O Ciro Gomes, por toda a raiva que eu tenho do Ciro Gomes e saber qual a intenção dele chegando no poder, né? Inclusive, durante a campanha agora da última para presidente, ele era apoiado pela China, né? Tem todo um contexto do Ciro, né? Os vídeos que eu já postei dele aqui falando que queria implantar no Brasil uma nova tentativa de implantar o comunismo, né? Mas do jeito dele, de um jeito mais certinho, né? O comunismo não deu certo em país nenhum, mas o Ciro Gomes disse que do jeitinho dele ia dar certo. E ele quer fazer mais uma tentativa. Depois eu vou postar o vídeo aqui. E esse tipo de discurso que as pessoas próximas da gente estão recebendo e prolongando e dando ênfase. Eu vi uma postagem de uma pessoa muito querida, assim, recentemente, falando assim que as pessoas que defendem o governo, né, o governo que é genocida pela teoria, deveriam ter os parentes sofrer o Covid, morrer de Covid. Ele falou uma coisa muito parecida com isso. Eu até printei o negócio. Lógico que eu não vou postar, não vou expor a pessoa nem nada, que não faz parte. Mas eu queria ter isso salvo. Porque eu falei assim, gente, eu não estou acreditando que a pessoa está falando isso, né? E, eu sou uma pessoa que acredita que o governo está trilhando um caminho certo. Todo governo comete erros, né? E no Brasil, o que mais tem é história de erros de governo. Mas o plano do governo, todo o contexto que o governo defende são os princípios que eu defendo, né? E é um governo reformista, né? O Brasil precisa muito das reformas que foram travadas pelo Rodrigo Maia, infelizmente, mas agora elegeu-se um novo
presidente da Câmara, que tem mais chance agora dessas reformas passar, para o Brasil crescer. Nós já estamos vivendo um momento de dificuldade por causa do coronavírus, precisamos muito dessas reformas para o Brasil ver se recupera economicamente, que a nossa situação, eu já falei que eu vou vir falar sobre economia, mas não vim ainda. É um assunto que eu gosto de falar aqui. Mas a nossa situação é muito crítica. A situação do Brasil econômica é crítica demais. Pessoal, tô com um negócio aqui na mão, toda hora eu fico olhando, um pregador de roupa, fico olhando para ele jogar fora, vai para lá. Então a nossa situação é muito crítica. E as reformas eram essenciais e o Rodrigo Maia ficou travando. E todas as outras pautas que o Bolsonaro colocou, o Rodrigo Maia se vigorou. Graças também ao Ciro Gomes, outra vez. Depois eu vou postar um vídeo aqui do Ciro Gomes contando de toda a articulação que ele fez para o Rodrigo Maia ser eleito e prometer para ele que ia travar os planos do governo. Quer dizer, são pessoas que sabotam o país, né, porque torcem para aquele quanto pior, melhor. Porque quanto pior para o governo, mais a chance da população não gostar dele e não reeleger. Agora, não reelegê-lo. Agora, se o Bolsonaro consegue aprovar todas as reformas, se não tivesse acontecido o coronavírus, por exemplo, a reforma da Previdência economizou muito. Ia gerar toda uma mudança, né, econômica no nosso país. Mas o coronavírus já roubou o dinheiro todo, né, que se economizou com a reforma da Previdência. O coronavírus foi lá e comeu todo. Que é o dinheiro que foi distribuído para os estados e os políticos roubaram, né? Depois deu o problema em Manaus e eles acusando o presidente de genocida. Mas essas reformas são importantíssimas, as que ainda estão lá, para dar mais dinâmica para o país. Porque dando mais dinâmica para o país, por exemplo, uma reforma dos impostos, né? Diminuir a burocracia de impostos, vai trazer empresas para cá. Reforma administrativa, acabar com super salários ali do serviço público, né? Que existem super salários. Existe o servidor público aqui, né? O professor que ganha pouco, uma coisa assim, e existe aqueles de super salários lá na Câmara, lá, por exemplo, um assessorista ganhando uma fortuna, um copeiro ganhando uma fortuna totalmente discrepante com o mercado em geral. Eu não estou dizendo que tem que ganhar pouco uma pessoa dessa, não é isso. Eu estou dizendo que não pode ser discrepante com o mercado. Então, todas essas reformas são muito importantes e tudo mais, e foi travada pela esquerda, porque deseja o quanto pior, melhor. Faz um discurso de ódio que não é exposto na grande mídia, né? Igual eu estou falando, e se fosse uma pessoa de direita falando a mesma coisa, ia ser massacrado. E as pessoas da nossa convivência, igual eu falei, falando absurdos igual a esse. E, né, dando eco para tudo isso que vem da grande mídia, as pessoas absorvem aquilo, acreditam naquilo e ainda ecoam aquilo com mais ódio ainda, né? As pessoas perderam a noção, as pessoas desejam a morte do Bolsonaro. Várias pessoas que eu conheço, inclusive, desejam a morte, né? Eles não desejam que ele saia de lá, que ele vá preso, por exemplo, se acham que tem algum crime. É porque sabem que não tem, não conseguem provar um crime que não existe. Então eles desejam a morte. Por quê? Porque a grande mídia atribui a ele o genocídio, porque um outro político cria um discurso, cria toda uma narrativa, né? A esquerda em geral, que ele é o assassino da Marielle Franco, ou então que ele é de milícia, né? Provar, não provam, deveriam provar. Eu gostei mais do Bolsonaro, mais do que nunca, depois daquela acusação que o Sérgio Moro fez, que ele tinha tentado interferir na Polícia Federal, e quando o Supremo Tribunal expôs a reunião, eu vi ali um presidente em defesa de liberdade, apenas defesa de liberdade. E para quem assistiu aquilo completo, eu vi várias pessoas, algumas, né, várias não, abandonando o governo porque o Sérgio Moro saiu do governo. E para quem assistiu aquela reunião ministerial, viu que o Bolsonaro é defensor da gente, do povo, né? E eu não confio na minha vida Bolsonaro, não, esquece. Quando eu falo defensor do povo, neste momento, ele está sendo um cara, ele está sendo uma ferramenta. Eu já falei aqui que eu tenho outras visões para a política. Eu queria até que outras pessoas tivessem sido eleitas, tivesse sido candidato e não tiveram a oportunidade de ser. Até como vice do Bolsonaro foram impedidas de ser. Vou citar o nome aqui, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu queria que tivesse sido vice do Bolsonaro. É um cara que eu queria ver como presidente ainda. É o príncipe, né? Aqui do Brasil, seria príncipe.
se ainda fosse uma monarquia. É um cara que vê o Brasil com outros olhos, vê o Brasil... É a diferença de um rei, quando o país tem um rei. O rei não quer explorar o país, não quer pegar todo o dinheiro possível ali enquanto está no cargo de poder, para depois ir embora, esquecer, foda-se os outros, entendeu? Um rei não vê dessa forma. O rei é o dono, o país é dele. Ele quer cuidar, ele quer ver o país crescer, que quanto mais o país cresce, quanto mais o país fica rico, mais ele está rico, porque ele é o dono, ele é o rei. É a diferença de quando o país tem um rei. O rei quer o bem do país, né? E então o Bolsonaro não é aquele, né? Não é o cara assim que eu queria, mas é o cara exato que tem que estar lá agora. Está fazendo o que tem que ser feito. E por isso eu torço por ele. Eu vi a reunião ministerial, achei que ele foi perfeito naquela reunião e por isso que o Sérgio Moro até falou assim, não, eu não estou acusando ele de nada, eu só falei que pareceu o que ele falou, porque o Sérgio Moro viu que ia dar uma falsa acusação de crime, né, que ele está tentando interferir na Polícia Federal e não tem nada daquilo no vídeo, inclusive é uma prerrogativa do presidente indicar o chefe da Polícia Federal. O Moro viu que ia sobrar para ele, falou assim, não, eu não acusei. Pesquisa o Moro aí falando, eu não acusei, não imputei crime, só me pareceu, né, naquela reunião. E o Supremo Tribunal Federal expôs a reunião, por quê? Porque queimou o ministro o Van Traub e tudo mais, fez até ele sair, porque ele falou que deveria começar para limpar o Brasil prendendo os ministros do Supremo. E os ministros do Supremo interferem em tudo. Como o presidente era o Bolsonaro, o que a esquerda faz? Tudo quanto é pauta que o Bolsonaro consegue implantar ali no Congresso, a esquerda vai e aciona o Supremo vai e trava. Está acontecendo o tempo todo. Então é muito difícil administrar dessa forma. Agora com esses novos presidentes do Congresso, eu acredito que as coisas possam mudar para melhor. E a gente tem que pensar muito nesse discurso de ódio que até as pessoas próximas da gente fazem com muita ênfase. A mídia faz, os políticos fazem contra pessoas de direita e não recebem nenhum tipo de punição, não recebem nenhum tipo de execração, né? Porque quando é o contrário, aí a balança pesa muito diferente. Beleza, gente? Boa noite para vocês. Só mais um videozinho. Um abraço. Tchau, tchau.